A verdade sobre as câmeras. Meus amigos e minhas amigas, como eu, diretor Elia Júnior, que trabalhei a vida inteira com câmeras, posso ser contra o atual uso delas na PM. Ocorre que as câmeras operacionais portáteis, na prática, não favorecem nem o cidadão de bem e nem a atividade das nossas polícias. Elas estão sendo tratadas como a solução de todos os problemas e isso não é verdade. Fiquem comigo neste vídeo e vocês entenderão o porquê. Vou falar da implantação, da violação de garantias constitucionais, da diminuição do uso do poder discricionário, da diminuição da letalidade, dos elevados custos, do distanciamento da população, da falta de confiança nos praças, os problemas técnicos, a sobrecarga de trabalho e questões de segurança institucional e de outras formas de monitoramento que dispensam as COPs. O comando da PM diz que quem critica a implantação é porque não procurou a corporação para se inteirar do projeto. Ocorre que ninguém está mais inteirado do que eu para falar desse tema. Não existe qualquer pessoa que pode falar de câmeras registrando atividade policial mais do que eu. Pois passei mais da metade da minha vida filmando uma tropa polêmica, a Rota, e há mais de 30 anos eu faço trabalho com câmeras na PM. Em anos recentes, tive também a oportunidade de filmar a Força Tática, a Rádio Patrulha, o GAT, o Canil, as Guardas, e a Polícia Técnico-Científica e a Polícia Civil, o que me dão uma experiência que ninguém tem. Geralmente as pessoas fazem suas pesquisas baseadas em dados da realidade. As teses nascem de fatos observáveis, o que não ocorreu neste caso. Os idealizadores das câmeras fizeram toda a sua carreira montando hipóteses e para colocar em prática a fim de servirem o seu próprio poder, e usaram os nossos policiais. Basearam-se em experimentos anteriores de departamentos de polícias de países desenvolvidos, cujo efetivo é menor que um batalhão em São Paulo, atuando em cidades com pequena população e baixíssimos índices criminais. Tudo muito diferente da realidade que enfrentamos. Uma solução de primeiro mundo não tem como dar certo em um país com legislação de terceiro mundo, com um judiciário que não é e de nenhuma maneira imparcial e julga de maneira ideológica. No mundo inteiro há definições claras de quando ligar ou desligar uma câmera de uso individual, e aqui não. Lá fora, o policial possui uma margem de decisão. Na PM de São Paulo, ao contrário, a câmera permanece ligada o turno inteiro de trabalho, o que acarreta na violação de direitos constitucionais relacionados à intimidade, à vida privada e ao direito de imagem. Câmeras de uso individual, não podendo ser desligadas em nenhum momento durante o turno de trabalho, desrespeitam o direito à privacidade. Desde coisas simples, como fazer a sua refeição em ambientes públicos, acessar seus dados em um caixa eletrônico, ler mensagens particulares do seu celular e até conversas entre irmãos de farda, que não brincam e não sorriem mais durante o serviço. O que afeta a saúde mental do policial, pois ainda há o fator desconfiança de que essas imagens das câmeras de um policial possa ser utilizada contra o outro, afetando todos os tipos de relações possíveis entre eles. Pois sabemos, quando maus comandantes querem prejudicar o policial, basta uma simples situação, ainda mais registrada, que a punição é certa. Além de violarem a privacidade dos próprios policiais, expõem desnecessariamente muitos cidadãos. Policiais em atendimento a ocorrências, como briga de casal, por exemplo, entram no interior de uma residência e poderão filmar aspectos íntimos e da vida privada das pessoas. Repare também que hoje em dia um policial não pode ter a sua foto vinculada a uma rede social e nem pode, por exemplo, estar fardado numa foto de perfil do WhatsApp. Mas então por que o comando pode expor a vida do PM, repassando as imagens das próprias câmeras que o policial utilizou para os programas de televisão sensacionalistas? Alguma coisa está errada. Outro problema é que as câmeras de uso individual impactam no uso do poder discricionário.
que tem a ver com a liberdade que o policial tem de tomar uma decisão de acordo com a situação que ele se encontra. Em casos simples, em que caberia uma orientação ou uma multa, o policial sente-se obrigado a deter a pessoa, pois, de acordo com as imagens das câmeras, poderia ser acusado de prevaricação. Como consequência, já estão diminuindo o número de abordagens pessoais e fiscalizações. E a bandidagem, sabendo que está sendo filmado, vejam o que acontece. Respeita quem? Só porque tá de farda, irmão. Quem não tá dando? Vai tomar no cu. Beleza? 20 anos, mas aqui é o comando, porra! Mexe comigo, malandro! Você mexe comigo! Mexe comigo, tio! Olha o tanto de população olhando aí, ó! Mexe comigo, malandro! Sem contar com a chuva de advogados de vagabundos que já estão pedindo acesso às imagens para invalidar flagrantes e prisões, alegando abuso e coação. Bastará o policial subir meio tom de voz que muitos juízes vão dizer que ele se excedeu ou coagiu. As consequências vocês já estão testemunhando: o aumento da criminalidade em São Paulo. Com as câmeras, os policiais não estão mais dispostos a fazer nada além da sua obrigação. Se antes davam 120%, agora estão dispostos a fazer o mínimo necessário para defender um cidadão de bem. Isso explica a diminuição dos índices de letalidade. Se você não se expõe a situações de risco, é claro que não morre mesmo. Outra coisa é que, se você sabe que aumenta a probabilidade de ser punido, você vai tirar o pé. Vai evitar ao máximo se expor em situações em que possa ser punido. Mesmo quando capturam alguma ocorrência, as COPs não capturam fenômenos como o estado psicológico e o instinto de sobrevivência, que é ativado em uma situação em que o policial precisa defender a própria vida. Aí, nosso guerreiro é punido apenas com imagens que sozinhas nunca darão conta do que ocorreu de fato, pois a câmera também não filma em 360 graus e dificilmente prova que o policial agiu em legítima defesa. Em épocas anteriores da gloriosa rota, havia uma média de 10 a 15 ocorrências por dia nas 4 companhias. E após a chegada das câmeras, eu tive a oportunidade de conversar com vários policiais de rota, que me confidenciaram que a rota em um mês inteiro produziu apenas 15 ocorrências. Ou seja, aquilo que ela produzia em um dia, ela está produzindo em um mês. E a população já está sentindo o efeito, pois agora a rota só sai para patrulhar. E o bandido, que agora está no seguro, começa a crescer para cima da tropa. Lá gravando lá, caguei nas calças, me bateram, era um cara desde o começo, né? Ah, era dessa forma, né? Pra meter um louco, então vamos meter um louco. Pois, na abordagem, o policial não pode mais colocar o bandido no seu devido lugar. Outro fato é que a câmera não impede o bandido de atirar. E o pior, estamos começando a ver vários policiais sendo mortos porque simplesmente estão com medo de utilizar a própria arma. Onde já se viu o policial com medo de atirar? Se a legislação vai me punir, então eu cumpro a legislação. A população que lute. Não é assim? Não deveria, mas já está sendo assim. E aqueles que exaltam as câmeras como algo que diminui a letalidade, não devem esquecer que pode haver superfaturamento e a malversação de recursos públicos na aquisição desses equipamentos. As câmeras interessam, mas não exatamente pelos motivos que dizem e muitos acreditam. As câmeras interessam porque podem fomentar toda uma rede de corrupção. E corrupção também mata. Como disse uma vez o ministro Barroso, corrupção é crime violento praticado por gente perigosa. A corrupção acaba com a vida de muito mais pessoas do que as registradas nos chamados autos de resistência policial. Por que não colocar câmeras também nos policiais que a promovem? E nos oficiais que assinam as licitações? Esses, quando cometem qualquer tipo de erro em serviço, seguramente são muito mais letais do que qualquer guerreiro do patrulhamento externo. Reparem também no investimento milionário dos equipamentos relacionados e dos sistemas de armazenamento de vídeo. Custos muito mais significativos do que a aquisição das próprias câmeras individuais.
pois há necessidade de um investimento em infraestrutura e em efetivo dedicado à chamada cadeia de custódia. Trata-se de custos tão altos que vários departamentos de polícia ao redor do mundo concluíram que os benefícios, se é que existiam, não justificam os altos custos. Um investimento milionário que não funciona e não vai funcionar no estado de São Paulo, em que os policiais estão com salário defasado e precisam fazer vaquinha para trocar de bateria e pastilhas de freio de viatura. Olha o constrangimento, pessoal. Olha o constrangimento, porque tem que mudar. Tem que colocar políticos que façam a coisa acontecer. Não dá para viver essa situação. Se tivesse que atender uma ocorrência, pai de família, refém de perigosos criminosos, como é que iria atender? Dinheiro para comprar câmera tem, para uma viatura não. Isso é diário na Polícia Militar, diário. Infelizmente. Vai! A gente funciona. A gente funciona. Billy, cuidado. Acho que é... Puxa lá pra frente um pouquinho. Eu acho que é agora. Vai fazer uma abordagem ali. Olha o que aconteceu com a minha porta. No meio da favela, olha. Não fecha. Qual o sentido de gastar milhões em câmeras enquanto a tropa está sucateada? A criminalidade e a letalidade diminuiriam muito mais aumentando o salário dos policiais, oferecendo apoio psicológico permanente, melhores condições de carreira, oferecendo melhores armas, não obrigando o policial a pagar conserto de viatura. E não podemos deixar de falar ainda na possibilidade de um adoecimento a longo prazo que essas câmeras representam. Emitem radiação que pode oferecer risco de câncer aos homens e mulheres que as portam próximas ao corpo. O uso das câmeras afeta também a atividade de inteligência na medida em que eventuais informantes percebem que estão sendo filmados. Mesmo com a implantação do Disque Denúncia, quem está na rua sabe que ainda predominam as famosas mãozinhas. Gente do povo que para a viatura para fornecer informações. Mas se mudamos o comportamento quando estamos sendo observados, a comunidade está nos dias de hoje menos disposta a contribuir com informações, pois as COPs inibem o sigilo do denunciante. Outra coisa que está por trás da implantação das câmeras é a crença de que policiais são assassinos. São, antes de tudo, um voto de desconfiança na tropa. Se eu preciso te monitorar, é porque eu não confio em você. Falam ainda no uso das imagens para ações de treinamento, mas sabemos que serão muito mais utilizadas para punições disciplinares, já que o policial não pode mais cometer nenhum deslize e fica o tempo inteiro, mesmo contra sua vontade, produzindo provas contra si mesmo. Policial que erra, ao contrário de qualquer outra carreira, é pena de morte ou Romão Gomes. Outra coisa, por que os oficiais superiores não usam? Apenas os policiais na ponta. Como ignorar que a polícia sempre esteve rachada entre praças e oficiais? Mas isso é tema para um outro vídeo. Mas já está mais do que na hora de falarmos de uma carreira única para acabar com esse tipo de desmando. Destaco ainda que as COPs aumentaram os atritos entre PM e Polícia Civil, pois os delegados não querem que os policiais militares conduzam os presos filmando dentro de suas delegacias. Dizem que as câmeras beneficiam os bons policiais, mas por tudo que já vimos até aqui, está mais do que provado que as câmeras não beneficiam ninguém e só prejudicam a segurança da população. Eu relatei ainda um aumento de trabalho administrativo com muitas horas necessárias para gerenciar e dar suporte ao programa. Temos ainda horas de policiamento desvirtuadas para tarefas administrativas no final da escala de serviço, em razão dos policiais terem que lidar
com a descarga do vídeo, catalogação do material e inúmeros relatórios por turno, tempo e recurso que poderia ser utilizado para oferecer mais segurança e segurança de verdade à população. Sem contar que um sargento é obrigado a escolher uma ou duas câmeras para assistir o dia de patrulhamento dos seus próprios comandados. E qualquer erro pequeno de procedimento, ou ele pune o policial, ou ele entra na prevaricação. Ainda temos os riscos tecnológicos, pois estamos falando de sistemas de rede que podem ser facilmente invadidos ou hackeados, afetando a segurança institucional. As COPs capturam imagens que demonstram técnicas e táticas empregadas por policiais, seja em procedimentos operacionais padrão ou seja em situações de controle de distúrbio civil. Se estamos em um contexto onde há desconfianças até sobre a inviolabilidade de uma urna eletrônica que não é conectada na internet, imagine um sistema como esse, controlado por consórcios estrangeiros e com várias pessoas de fora das nossas polícias tendo acesso, como membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Diante de tudo isso, temos que pensar em outras formas de monitoramento mais efetivas. Câmeras de vigilância instaladas em áreas públicas e privadas de estabelecimentos comerciais têm a sua eficácia comprovada desde sempre. Já que é para imitar um país de primeiro mundo, por que não iniciar colocando câmeras em todas as ruas, criando um centro de monitoramento, assim como fizeram na Praia Grande, onde reduziram enormemente os índices de criminalidade? Mais do que monitorar um policial que nunca pode desligar a câmera, não seria melhor monitorar os bandidos? Sai mais barato colocar a tornozeleira eletrônica e monitorar um bandido reincidente do que colocar as câmeras no corpo dos policiais. E para ficar ainda pior, a PM começou com outro programa, instalando 3 câmeras por viatura. Onde iremos parar com esse dinheiro todo sendo jogado fora? Percebam que tudo é feito contra o policial. E é por isso que estou aqui hoje, minhas amigas e meus amigos. Eu não podia deixar vocês sem essas informações, pois temos que nos questionar a quem interessa manter os nossos policiais de mãos atadas e uma população menos segura. Lutei a minha vida inteira respondendo processos de maus comandantes por tentarem me calar, porque sempre defendi as nossas forças de segurança e os praças que dão a vida por nós. E continuarei lutando, agora em novas trincheiras, seja na frente ou atrás das câmeras, para que a segurança da nossa população e o direito dos nossos policiais não estejam à mercê do capricho de alguns poucos comandantes e políticos que trabalham em prol de si e de suas carreiras. É por isso, irmãos, que jamais irão me calar. Força e honra e continuaremos juntos. Diretor Elia Júnior.